Hoje nós vamos falar, na primeira aula, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o contexto histórico em que surge o Espiritismo. Nós falamos que era um momento de revolução, que já vinha desde o século XVIII, com o Iluminismo, né? Abrindo a cabeça das pessoas, fazendo pensar de forma diferente, que isso culmina no século XIX, nas revoluções dos modos de pensar, dos modos de agir, dos modos de produzir, de tudo. As revoluções estavam acontecendo naquele período. Nós temos a Revolução Francesa, nós temos a Revolução Industrial e nós temos a Revolução Moral, que é a revolução que o Espiritismo vem trazer para nós. Então, é apresentado dessa forma, e do mesmo jeito que aconteceu a revolução nas coisas do mundo, a revolução moral, ela vem através desse movimento da espiritualidade, que vem trazer essa nova forma de religião. E aí a gente falou, inclusive, no finalzinho da nossa aula passada, que o Espiritismo ele tem três características principais, ou três formas de ser enxergado. A primeira deles, o Espiritismo é considerado uma ciência, porque foi formulado, nós vamos estudar bastante disso, nós vamos falar bastante disso, foi formulado através de metodologia científica, porque Kardec era um cientista, era um professor de ciências. Então ele utiliza do método científico para poder fazer toda a configuração da nossa doutrina, utiliza também do seu conhecimento e da sua experiência com Pestalozzi, que é o grande nome da educação moderna, que é quem estabelece todos os novos parâmetros de como nós estudamos até hoje, o método de estudo que nós utilizamos até hoje, né? E aí ele utiliza dessa metodologia também para apresentar a doutrina para nós. Então, por isso que a doutrina ela se torna tão entendível, né? Porque é utilizado toda essa experiência que ele tem. Então nós temos um caráter científico, temos um caráter filosófico dentro da nossa doutrina, porque nesse caráter filosófico ela vai trazer uma filosofia de vida, né? Baseado em algumas coisas que nós vamos falar também, baseado em algumas coisas que promovem um transformar na vida das pessoas. Então, ela é encarada como uma filosofia, ela traz todo um como fazer, um como viver, né? E tem um aspecto, por último, mas não menos interessante, não menos precioso, que é o aspecto religioso, uma vez que nessa filosofia, ele começa a filosofia falando de Deus, falando das coisas do mundo espiritual, falando das coisas da continuidade dessa vida, né? Da vida futura e da mudança grande que isso traz na forma de viver, porque antes nós tínhamos um jeito de viver pensando nessa vida aqui, a vida era essa, fosse o que fosse que tivesse que acontecer, era nessa que acontecia e pronto. Agora, e nós tínhamos uma desculpa muito boa, né, para as coisas que aconteciam, porque nós tínhamos o perdão, nós encarávamos o perdão de uma forma diferente do que a nossa doutrina trata. A nossa doutrina trata o perdão como sendo uma coisa que existe sim, mas que todas as coisas que eu faço, toda a semente que eu planto, necessariamente vai repercutir em minha vida. Então, eu passo a ter um entendimento diferente. Eu passo a ter um entendimento dessa vida futura como consequência dessa que eu estou. Passo a ter um entendimento dessa vida que eu estou como consequência de uma vida anterior que eu tive. Então, alguns porquês e algumas explicações antes tidas como mistérios de fé, na nossa doutrina, são mais esclarecidas. Mas isso tudo nós estamos falando da aula passada, né? Daí, no finalzinho da nossa aula, eu pedi para algumas pessoas, pedi para quem estava aqui na nossa aula, tentar levantar algumas características, né? No Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, não vou nem pedir para levantar a mão, tá? Para dizer quem fez, né? Estava todo mundo muito empolgado para fazer isso no final da aula. E aí no item 6 dessa introdução do Livro dos Espíritos, ele traz algumas características. E eu queria trazer essas características aqui para vocês. A primeira delas é que nós acreditamos em Deus.
Então, assim como todas as religiões, e mais especificamente dentro das religiões monoteístas, que acreditam num Deus único, e sobretudo na doutrina cristã, né, nas religiões que seguem o cristianismo, nós temos um Deus único e nós entendemos esse Deus da mesma forma. Um Deus onipresente, onipotente, um Deus que ele é responsável por toda a criação, ele é a grande inteligência que está por trás de toda essa criação, mas na nossa concepção nós não acreditamos num Deus personificado. Nós não imaginamos aquele Senhor, né, barbudo, velhinho, sentado no trono, até porque se ele pode fazer tudo, eu acho talvez que essa não fosse a fisionomia que ele escolheria, né? Ele seria um Deus jovem, magro, alto, bonito, elegante, né? Ele não seria um Senhor, né? Então, assim, nosso Deus não é esse Deus personificado. Nós acreditamos num Deus como uma grande força da natureza, como o princípio de todas as coisas da natureza, tá? Então, nós acreditamos nesse Deus. A segunda coisa que nós trazemos, e aí começa a diferenciar um pouquinho, nós temos um mundo que ele é habitado por encarnados, que são as pessoas que estão na carne. Então nós acreditamos que existe um plano físico, que é esse plano físico que nós estamos aqui, e que nós não temos como negar ele está aqui, presente. E até então, todo mundo acreditava sim que existia um plano astral, mas como é esse plano astral? Como é que as coisas funcionam nesse plano astral? Como que é do lado de lá? Ninguém nunca voltou para contar, né? A gente sempre fala isso, né? Ninguém nunca voltou para contar. No nosso caso, espíritas voltaram sim e contaram sim como que é do lado de lá. Então nós também acreditamos em um mundo astral, tá? Onde quem vive nesse mundo astral também são espíritos, porque nós somos espíritos, né? Só que desencarnados, desligados de um corpo físico. Então nós acreditamos que existem esses dois mundos convivendo em paralelo, um influenciando no outro, mais um mundo astral influenciando no mundo físico do que o físico influenciando no astral. Nós vamos falar disso hoje. Nós acreditamos que o verdadeiro mundo, a nossa verdadeira vida, ela é a vida fora do corpo. Nós estamos aqui numa transição. Nós estamos aqui por um período, que é um período mais curto ou mais longo. Se a gente for imaginar que a vida hoje na Terra, ela dura em média, vamos colocar 90 anos, né? No nosso país especificamente, vamos colocar 80 e poucos anos, 90 anos de idade, né? Algumas pessoas vivem mais, outras pessoas vivem um pouco menos, de morte natural. Nós estamos falando de morte natural. O que são 90 anos perto da eternidade? Se eu sou um espírito eterno, que vou viver para sempre, essa experiência que eu estou tendo aqui, se ela for das mais longas, de 90 anos, ainda assim, ela é um estalar de dedo, perto da eternidade. Quando a gente já tiver os nossos, sei lá, 10 mil anos, nós vamos lembrar desses 80, desses 90 como sendo uma coisa muito curta, né? Passou muito rápido. Se quando nós estamos aqui nessa vida, muitas vezes nós vamos conversar com aquelas pessoas mais experientes da nossa família, né? Com o vozinho, com a vozinha, a gente pergunta, como é que é, vó, como é que é, vô, como é que foi sua vida, o que você, né? Fala assim, nossa filha, passa tão rápido. Se para quando a gente está aqui, a gente já acha que passa rápido. Você imagina quando a gente estiver do lado de lá, com uma visão totalmente diferente dessa vida. Então, a vida aqui é muito rápida. E Deus não teria tido todo o trabalho que Ele teve de fazer tudo isso para a gente ter uma vidinha de 80 anos, de 90 anos, de 100 anos. O planeta está envelhecendo, né? Nós estamos tendo mais condições de vida, ok? Vamos viver 100, 110, 115.
mesmo assim, é um tempo muito curto. Imagina Deus na inteligência dele, essas coisas que a gente tem que questionar e que o Espiritismo traz esse questionamento. Imagina um ser supremo que tem a maior inteligência de todas, criar um espírito que vai ser eterno e que ele venha para essa vida e viva 90 anos e pronto. Agora ele vai passar o resto da eternidade esperando o julgamento. Deus faria uma coisa que eu viveria só 80. Tá, mas e aquele que morreu com 20? E aquela criança, aquele bebê que nasceu, e a gente fala nate-morto, né? Nasce e morre. E ele? E aí, o que Deus fez com ele? Então esses questionamentos antes eram mistério de fé. Não pode tocar nesse assunto porque isso foi Deus que quis, e se Deus que quis, não te mete, né? Na nossa doutrina não. Na nossa doutrina, por ter um caráter científico, eu quero saber, né? E tem alguém que explica para nós. Isso é o mais interessante. Então, dentro da nossa doutrina, nós acreditamos que existe um mundo habitado por seres encarnados, mundo material, e junto ao mesmo tempo existe um mundo astral, que é a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, é para onde todo mundo vai, né? Lá tem vários lugares, um para alguns lugares, outros para outros lugares, mas vamos todo mundo para o astral, ok? A outra coisa que nós temos é a questão do seguinte: nós acreditamos na progressão na pluralidade dos mundos habitados, tá? E que o melhoramento progressivo. O que acontece? Nessa situação, nenhum espírito está estático. Então, um espírito que está encarnado hoje nessa condição, ele necessariamente já esteve em condições inferiores, porque a nossa doutrina explica que nenhum espírito regride, nenhum espírito anda para trás. Existem muitos espíritos estacionários, que eles falam, que são espíritos que não aceitam as coisas e que são teimosos, né? E permanecem naquela condição de evolução, que não querem evoluir. Mas nenhum espírito regride, nenhum espírito desaprende. Todo mundo aprende. E a nossa doutrina vem falar de uma coisa que é a pluralidade de mundos habitados. Então, de novo, nós temos que raciocinar assim. Há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, nós desconhecíamos as coisas do universo. Nós começamos a estudar as coisas do universo, nós começamos a descobrir o tamanho desse universo. De novo, Deus, inteligência suprema de todas as coisas, criaria todo esse universo para colocar uma meia dúzia de filhos num planeta chamado Terra, para a gente olhar para cima e ver as estrelas e falar assim: olha que Deus fez as estrelas para eu ver, né? Ele criou esse universo todo porque ele queria pintar o meu céu de estrelinhas. Não é razoável, certo? A nossa razão nos faz acreditar que tudo que existe no astral, tudo que existe no universo, foi criado com um propósito maior do que enfeitar o céu para o casalzinho romântico que quer ver a estrela cadente caindo, né? Tem que ter um propósito superior a isso, né? Então, a nossa doutrina vem trazer para nós o seguinte: que ninguém fique estacionário, que nós todos teremos a nossa evolução e que os planetas, eles são habitados de acordo com a evolução daquele espírito. Então, todos nós que estamos reunidos hoje no planeta Terra temos uma condição de evolução muito próxima. A gente vê alguns extremos, tanto para pior, quando a gente vê alguém fazendo uma coisa muito ruim,
quando a gente vê alguma coisa muito boa, que também não somos nós. A gente olha e fala assim, nossa, eu queria ser igual como aquela pessoa, né? Então a gente vê os extremos. Mas na média da população, está todo mundo dentro do mesmo planeta. Mais do que isso, nos reunimos por afinidade. Então nós estamos todos no Brasil, que nós todos temos uma afinidade, nós todos temos um jeito muito parecido como espírito de ser. E temos coisas como comunidade, como espíritos afins, para fazer os nossos resgates dentro do nosso país. Mas já tivemos experiências diversas em outros lugares também. O fato é que nós estamos em evolução, nenhum espírito está parado, tá? A outra coisa que ele traz é a relação constante entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Então, esses mundos interferindo, desencarnados e encarnados. Existe uma relação nossa com o plano astral. Existe uma influência do plano astral na nossa vida. Em uma das perguntas, Kardec faz assim, está reunido, né, fazendo os trabalhos mediúnicos, e ele faz a seguinte pergunta: os espíritos interferem em nossas vidas? Eles influenciam em nossas vidas? E a resposta da espiritualidade é mais do que pode imaginar. Na grande maioria dos casos, são eles que vos conduzem. A grande maioria das vezes são eles que estão tomando conta. Tomando conta porque nós permitimos. Nós vamos falar sobre tudo isso, nós vamos aprender tudo isso nesse nosso bate-papo de segunda. Mas o fato é que eles só têm acesso a gente porque a gente permite. E uma vez permitindo, eles nos influenciam. E aí fazem a gente fazer um monte de coisa. E a responsabilidade é de quem? Deles, né? Não, é nossa, que permitimos a aproximação e que temos sempre o nosso juízo, temos sempre a nossa razão, né? À frente das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio, tá? Então, por mais que a gente seja influenciado para fazer alguma coisa, quando fazemos, temos sempre o livre-arbítrio na decisão daquilo que vamos fazer. E aí tem uma coisa que eu queria demonstrar para vocês, que é o último tópico que eu queria colocar aqui, que é a relação da nossa formação de um corpo fluídico. Tudo acontece, isso é bem importante, tudo acontece por conta desse corpo fluídico. Então, apesar de sermos matéria, apesar da gente conseguir pegar, né? A gente consegue pegar, somos um espírito que está aqui dentro. Como espírito, nós somos uma luzinha, uma lâmpadazinha acesa, certo? E aí vocês imaginem assim, como se a gente pegasse um saquinho todo furado e tentasse colocar uma fumaça dentro dele. A fumaça sairia, né? Apesar de achar que nós somos densos, na verdade nós somos completamente porosos, né? E essa luz não ficaria dentro do nosso corpo. É necessário uma membrana que envolve ela. E isso, a gente precisa entender, que a doutrina vem trazer para a gente a seguinte explicação: não existe espaço vazio no universo. Nós vamos falar mais para frente um pouquinho sobre um carinha chamado fluido cósmico universal. O que esse carinha é? Ele é um fluido muito sutil. Nós imaginamos que a luz seja sutil. Nós imaginamos que o ar seja sutil, né? Na verdade, a luz, a energia elétrica, é formada a partir desse fluido. O ar é formado a partir desse fluido. Então ele é muito mais sutil do que as coisas que, a princípio, para nós são impalpáveis. Ele é mais sutil ainda. E esse fluido universal, ele está presente em todos os lugares do universo. Sabe aquilo que nós chamamos de vácuo no espaço? A gente fala que existe um vácuo no espaço, né? Não existe. Lá tem um fluido cósmico universal. Lá tem um fluido. Está tudo preenchido por esse fluido. É como se o universo todo
estivesse mergulhado nessa grande piscina de fluido. Então tudo acontece imerso dentro desse fluido. Nós somos formados desse fluido. O nosso espírito é formado desse fluido. As energias são formadas desse mesmo fluido. É tudo formado da mesma coisa. Por isso, quando nós vibramos, lembra que a gente fala sobre energia? Que você precisa estar bem, que você precisa estar feliz, que você precisa estar com um astral legal? Porque quando você está com um astral legal, você está com uma energia boa, uma energia pulsante, você está mandando energia boa. E essa energia boa, ela se expande, né? Ela vai longe. E ela vai atrair de acordo com aquilo que você está sentindo. Os iguais se atraem e não os opostos se atraem. Então, se eu estou vibrando numa energia boa, eu vou atrair coisas boas. Vou expandir e depois vou retrair. Vou trazer coisas boas perto de mim. Se eu estou vibrando numa energia negativa, eu estou pulsando a energia negativa que através desse fluido, do ar, da energia que está em volta de mim, ela vai se expandir e ela vai atrair coisas negativas. Às vezes coisas distantes, às vezes um espírito mal intencionado, um espírito que esteja perdido, desorientado, que estava longe, e a hora que ele sente aquela energia, ele é atraído, né? Muitas vezes a gente fala assim, quando o espírito é um espírito de luz que está cuidando da gente, a responsabilidade dele estar com a gente é de quem? A gente fala que é dele, né? Porque ele que está cuidando da gente. Ele está cuidando da gente porque a gente está permitindo, porque a gente está vibrando. Então a responsabilidade dele estar perto de mim é minha. E quando eu tenho um espírito mal intencionado, um espírito desorientado que está perto de mim, a responsabilidade dele estar perto de mim é de quem? É minha de novo. Às vezes a gente busca a casa espírita para assistência mediúnica ou para atendimento espiritual, e a gente fala, a gente trata aquele espírito como sendo um espírito que está nos fazendo mal, mas na verdade eu sou o imã, fui eu que atraí. A responsabilidade de quem atraiu é minha. Ele só está perto de mim porque eu permiti. Tudo isso é possível pelo seguinte, vamos lá. A doutrina explica para nós da seguinte forma: nós temos, funcionou, estava em tudo isso ia funcionar ou não, chacoalhou um pouquinho, mas funcionou. Nós temos, vou tentar desenhar um ser humano, por favor, me ajudem com a imaginação de vocês, sejam criativos, tá? Então, nós temos lá, juro que eu não vou fazer aquele risquinho com as perninhas, assim. Então vamos lá. Nós temos aqui nossa, esse mão ficou chicoteado. Quero ser. O elefantismo do lado direito. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui força, uma peruca, pensa aí que é um ser humano. Esse é o nosso corpo material. Tá? Esse é o corpo material, é o corpo físico que nós temos. Quem está aí no fundo quiser chegar um pouquinho mais perto para poder enxergar. Tá? Fiz pequenininho, né? Aqui dentro nós temos uma luzinha, tá? Aqui dentro nós temos uma luzinha. Essa luzinha aqui, ela é o nosso espírito que está aqui dentro, tá? Alguns posicionam aqui, alguns posicionam aqui, outros posicionam, enfim. Mas o fato é que ela é uma luz que está presente dentro do nosso corpo físico. E em volta desse corpo físico, é como se nós tivéssemos um outro corpo espiritual que ele é todo tracejado assim, ó. Ele é mais sutil do que o nosso corpo físico. E é ele que segura o nosso espírito dentro do nosso corpo. Quando nós falamos que nós enxergamos um espírito, nós enxergamos o seu perispírito. Nós não enxergamos o espírito, nós enxergamos o perispírito.
E esse perispírito, ele é formado desse fluido, ele é formado dessa energia. No momento que há a concepção e que você começa a desenvolver o seu corpo físico, pois nós vamos falar sobre isso também, sobre o processo de escolha, o espírito está lá acompanhando, né, o processo de fecundação do espermatozoide no óvulo, junto com seus tutores, vai escolher qual é o espermatozoide que tem as melhores características para aquela existência que ele vai ter, vai participar desse processo todo, tá? Depois, mais para frente, nós vamos ver isso. Mas o fato é, enquanto ele está fazendo o desenvolvimento do corpo físico, a espiritualidade também está trabalhando o desenvolvimento do seu perispírito, porque o seu espírito não tem uma forma específica. Ele não tem uma forma específica, ele não é homem, mulher, ele não é alto, baixo, ele não é gordinho, magrinho, ele não tem uma forma física, né? Então, sempre quando a gente vê alguém, a gente está vendo esse perispírito. Por que é extremamente importante essa aula para nós? Porque dessa aula tem uma série de reflexos na nossa doutrina que muitas vezes passa batido e que as pessoas não correlacionam as coisas. Quando nós falamos de plantio e colheita, quando nós falamos de uma vida que a gente leva aqui, nós estamos falando de coisas que nós fazemos para o nosso corpo físico. Então, são coisas que têm reflexo muitas vezes no nosso corpo físico. Quando nós desencarnamos, então você imaginar que eu fui um usuário de bebida alcoólica, ou eu fui um usuário de droga, ou eu fui uma pessoa que fumei a vida inteira, ou eu fui uma pessoa, enfim, que tive alguns distúrbios, né? E aí, imaginando que aqui, de novo, força aqui, para imaginar que isso aqui é um pulmão, tá? Aqui, eu fui lá e deteriorei todo o meu pulmão. Só que acontece o seguinte, no final dessa existência, o meu corpo morreu, enterrou e meu corpo acabou. Naturalmente, numa próxima existência, eu vou ter um novo corpo. Se eu vou ter um novo corpo, que vai nascer sadio, limpinho, sem problema nenhum, significa que todo o mal que eu fiz para mim mesmo, acabou. E acreditando na reencarnação, na próxima vida, eu voltaria sem problema nenhum. Só que tem um detalhe. A nossa doutrina explica que tudo aquilo que eu faço no meu corpo físico, todo o mal que eu causo no meu corpo físico, quando eu estou bebendo, quando eu estou fumando, quando eu estou tendo um sexo desregrado, quando eu estou tendo uma alimentação desregrada, quando eu estou tendo uma série de distúrbios, né? Todo o mal que eu faço com o meu corpo físico, ele fica refletido no meu perispírito. Então, tudo aquilo que eu faço nessa parte mais riscada aqui, vai ficar na tracejada também. O meu corpo físico morre, ele é enterrado e acaba. E tudo aquilo que foi feito no meu corpo físico permanece impregnado no meu perispírito. Numa próxima existência, quando eu voltar, numa outra oportunidade, eu preciso reformular o meu perispírito de acordo com as características da minha nova oportunidade. Só que quando nós vamos reconfigurar, reprogramar ou reformatar esse perispírito para aquelas novas características, eu encontro um probleminha. Peraí, mas tem um machucadinho aqui na área do pulmão, tem um machucadinho aqui na área da faringe, tem um machucadinho aqui em algo, sabe? Ficou lá marcado. E isso aqui não pode ficar no perispírito. Daí eu vou nascer numa nova oportunidade. Tudo aquilo que estava impregnado no meu perispírito precisa voltar para o meu corpo físico. E muitas vezes a gente vê jovens, a gente vê crianças com problemas sérios respiratórios. A gente vê criança que nasce com câncer no pulmão sem nunca ter tragado um cigarro. Da onde que vem essa doença dela no pulmão se ela nunca fumou um cigarro? E se a gente tem pessoas que morrem de velhice fumando um cigarro atrás do outro, acendendo um capituca do outro, né? Da onde que vem a doença dessa criança? Vem de uma outra vida. Vem
desse machucado que ela fez numa existência anterior no seu pulmão. Pode falar. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu aprendi em uma outra casa que me disseram que, tipo, se tu tatuar o teu corpo, tatuagem, ou fazer procedimentos estéticos, por exemplo, não precisa colocar um silicone, essas coisas por estética, que tu não deve fazer isso porque tu tá agredindo o teu corpo. E isso também entra nisso daí, tipo, tu vai pagar na outra vida por essa Você missão. perguntou pro cara certo. Pois é, que eu também fiz. Eu já era espírita quando eu tatuei. Eu também. Por isso Em relação à tatuagem, até porque o vídeo é gravado e vai estar na internet, eu prefiro me abster. Tá? Eu prefiro me abster. Porque a gente pode influenciar pessoas para fazer ou para deixar de fazer, né? O fato da tatuagem. Sim. Existem sim algumas pessoas que falam que numa próxima vida vai vir manchado, que vai vir com coisas e tal, mas você não está efetivamente, e isso aí é o meu ponto de vista, fazendo um mal para o seu corpo, né? Você não está fazendo um mal para o seu corpo. Mesma coisa que tem gente que pergunta assim, e se eu tatuar uma coisa feia, se eu tatuar uma caveira, se eu tatuar 666 no meu corpo, e depois eu resolver me converter, né? Será que quando eu morrer eu vou para o céu? Será que eu não vou? Não é isso. Eu acho que aquele é um bem-estar que não, é que a grande questão que a nossa doutrina traz para nós não tem nada a ver com o material, tem a ver com o comportamento ético-moral, né? Então, você pode não ter tatuagem nenhuma e ser uma pessoa completamente complicada, eticamente falando, moralmente falando. Eu não tenho tatuagem nenhuma, mas eu sonego imposto, eu engano meus funcionários, né, eu trato mal minha família, né, eu agrido a minha esposa, eu tenho o hábito de beber, eu tenho o hábito de fumar, eu sou usuário de drogas, eu tenho sexo desregrado, mas eu não tenho nenhuma tatuagem. Então, assim, só que não necessariamente seja uma coisa assim de espíritos evoluídos, né? Porque um espírito que é um espírito de luz, ele saiu dessa questão da necessidade de vaidade, porque isso aqui é vaidade, né? É você achar que é legal você fazer e você fala assim, eu acho que fica bacana, eu gostei assim de mim, tal, então você acaba fazendo. Mas estética, de novo, é questão de estética, né? Agora, vai fazer mal numa próxima existência? Eu acredito que não. Ao contrário, de situações que precisam ser avaliadas, daí como nós estamos falando isso aqui, nós estamos falando, por exemplo, de cirurgias mais graves, que muitas vezes a gente ouve muito falar de cirurgia bariátrica hoje, né? Existe uma preocupação na cirurgia bariátrica, porque se você tinha condições de se cuidar da sua alimentação, de se precaver para não precisar fazer cirurgia por uma questão de saúde, você está cortando um pedaço do seu estômago, né? Você está cortando um pedaço do seu intestino. Como é que isso vai vir numa próxima vida? Não sei, tem que esperar esse pessoal que fez voltar, né? Para a gente saber. Mas o fato é esse. Agora, precisou haver uma interferência médica por uma questão de saúde, porque existiu uma série de problemas relacionados na vida daquele espírito, uma série de dificuldades, uma série de coisas que ele passou e ele acabou descontando na comida, e aí está extremamente obeso, está correndo risco de morrer, do coração, alguma coisa assim, precisou ter uma interferência cirúrgica para poder salvar ele. Será que tem? Será que não tem uma forma diferente de avaliar isso? A espiritualidade nos diz que sim. Sempre eles vão avaliar de acordo com os agravantes, né? O que levou, qual é a condição, que cenário de vida que aquela pessoa teve, né? Como é que foi tudo isso. Então, é sempre caso a caso que eles nos avaliam, né? A senhora queria falar? Não, eu ia só dizer que energeticamente, né, avaliada, ela faz realmente um porte. Lógico, um porte grande, né? E isso energético está gravado. Na energia está gravado. No perispírito ele vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Né? Como é que isso vai refletir, né? Se vai se reconstituir ou não, e a teve doação a causa disso e tal. E a doação de órgão do rim? De novo, é a questão o espiritismo
Espiritismo fala muito bem sobre a questão de doação, tanto pós-vida como em vida, né? E aí você está fazendo uma doação no sentido de uma caridade, de um amor ao próximo. Aí tem toda a questão, por isso que eu digo que tem a questão do agravante, né? Ou dos atenuantes. Nesse caso especificamente, você está salvando uma outra vida, você está colocando a sua vida em risco para salvar uma outra vida. E, inclusive o Evangelho fala sobre isso, né? O Evangelho nos fala sobre isso, que se nós tivermos a oportunidade de salvar uma outra vida, mesmo que a nossa vida seja colocada em risco, que assim se nós tivermos a condição de fazer, que nós devemos fazer, né? Isso aí é o lado do doador. Isso. Mas e de quem recebeu o órgão? De quem recebeu o órgão, estava com aquela situação deteriorada, para receber um outro órgão para poder cumprir com o que falta da vida dele, né? Com o que ele tem ainda de experiência para passar. Ele tem que sempre lembrar que essa cirurgia ela só vai acontecer e ela só vai ser permitida e ela só vai dar certo se tiver que dar certo. Se não tiver que dar certo, tudo isso coordenado por uma espiritualidade que está cuidando de tudo, por Deus que está cuidando de todas as coisas. Então, se não é para eu fazer, se eu não tenho o merecimento ou a condição, né, a dívida talvez até, para ter que ficar aqui mais tempo, né, cumprindo com as coisas que eu preciso cumprir, eu vou me embora, né? Vai chegar um momento eu vou me embora, né? Então, tudo isso muito coordenado, tudo isso muito acompanhado. Esse ponto, esse aspecto, ele é um aspecto extremamente importante e ele é um aspecto extremamente presente em tudo que nós vamos falar de doutrina espírita. Por isso que quando nós iniciamos o curso sobre a doutrina, nós temos que explicar esse fato aqui, porque isso aqui vai influenciar em muitas coisas, inclusive na decisão do ser melhor, inclusive na decisão do agir melhor em relação ao meu próximo, porque influencia em tudo. Tudo é energia. Se tudo tem reflexo, todas as minhas ações, todas as minhas decisões refletem na minha vida. Tudo que eu faço, até a decisão de não tomar decisão, reflete na minha vida. Então não existe coisas que eu esteja por aqui passeando. Ah não, essa existência eu acho que eu vim mais para dar um passeio aqui mesmo, dar uma olhada ver como é que as coisas estão. Ninguém está aqui a passeio. Ninguém está aqui a passeio. Todos nós temos um projeto existencial, estamos aqui por um propósito maior, né? Então, todas as coisas que nós fizemos têm reflexo na nossa vida. Por quê? Porque somos energia também, porque todas essas coisas vão estar presentes na minha existência. Ok? Vamos avançar. Bom, essas são as características principais que a gente falou da nossa doutrina. E aí eu queria entrar um pouquinho, falar com vocês falei agora. Aí a doutrina vem nos dizer que os espíritos pertencem a várias classes diferentes e que dentro dessas várias classes diferentes nós temos situações diferentes de inteligência, de moralidade, de saber, de poder. Nós temos uma série de diferenças de um espírito para outro. Então nós temos pessoas melhores, pessoas que não são tão boas, mas nós temos pessoas em condições diferentes de vida também, em cenários de oportunidade existencial diferentes também, que vão interferir na forma desse espírito viver e reagir sobre a vida, né? Então às vezes a gente olha e fala assim, mas eu sou tão bonzinho. Sim, quais as provas que você tem vivido na sua vida? Não, minha vida tem tudo numa boa, por enquanto não está acontecendo nada, né? E aí eu acho que aquele que está passando pela dificuldade, eu acho que aquele que está tendo um comportamento muito complicado, eu logo olho, julgo, avalio, né? Já determino a sentença, já mando executar, e sendo que eu não sei absolutamente nada do que aquela pessoa viveu, como que foi a infância, o que viveu, que dificuldades que teve, né? E tudo que aquele espírito vivenciou em termos de dificuldade para estar naquela condição. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, entendendo que espíritos estão em condições diferentes. E ele fala assim, que das classes superiores, os espíritos que são da primeira ordem, são os espíritos
que se distingue dos outros pela sua perfeição, são espíritos mais puros, pelo seu conhecimento, por sua proximidade de Deus, pela pureza dos seus sentimentos, por seu amor do bem, e são anjos ou considerados espíritos puros. Então são espíritos que estão numa condição de evolução muito grande, né? E depois nas outras classes nós temos uma grande quantidade de espíritos em situações diferentes, todos num projeto de evolução espiritual. Nós aqui no nosso planeta, a espiritualidade vem dizer para nós que nós estamos no comecinho, nós estamos nos primeiros passos dessa evolução, né? E que a gente ainda tem muita coisa por fazer, muita coisa por aprender. Até o acesso a toda essa informação que a gente está tendo, só está sendo passado para nós aquilo que nós temos capacidade de entendimento e de captação dessas informações. Então, não está sendo trazido tudo. Nós vamos ver ainda nesse curso um monte de coisa que vai ser explicada para nós, mas sempre de acordo com a nossa condição de evolução, tá? Essa primeira ordem dos puros entraria nosso anjo da guarda, é isso? Porque nosso anjo da guarda seria eles chamam de anjos também, né? Mas não necessariamente o nosso anjo de guarda, porque o seu anjo de guarda pode sim ser um espírito puro, um espírito muito evoluído, que está cuidando de você, mas você tem outras situações de outros espíritos mais evoluídos que você, cuidando de você, e não necessariamente um espírito que chegou muito próximo da perfeição, né? Você não precisa de um espírito dessa grandeza de luz para estar cuidando de nós que estamos aqui no comecinho do nosso processo de evolução. Existem sim, o Livro dos Espíritos explica isso para nós, e o Evangelho explica isso para nós também, que existem sim os anjos protetores, os anjos de guarda, né, os espíritos de luz, mas que em algumas vezes podem ser espíritos afins, espíritos que cuidam de nós, mas que não necessariamente estão nesse nível de evolução. Até porque a gente tem que imaginar o seguinte: o nosso tutor espiritual, o espírito próximo de nós, ele também tem o seu espírito protetor. E esse espírito protetor, do nosso espírito protetor, também tem o espírito protetor dele. Então a gente tem que imaginar que quem está cuidando de mim é alguém que tenha uma evolução moral maior que a minha, que tenha passado por algumas coisas que eu passei, que já conseguiu vencer as minhas vicissitudes primárias, né? E que vai servir de suporte, de apoio, para que eu consiga passar, para me orientar, para cuidar de mim, na minha experiência de viver as coisas que eu estou vivendo. Mas ele também, por consequência, está vivendo a oportunidade existencial dele, que já é uma oportunidade elevada por estar cuidando de alguém como nós, né? Mas que também precisa ser tutelado por espíritos que já passaram pelo que ele passou. E assim vamos seguindo a sequência, né? Então, não necessariamente entre nós aqui encarnados, nós vamos ser guardados e protegidos somente por arcanjos e anjos, né? A gente vai ter espíritos que talvez estejam não tão distante da gente, mais próximo de uma realidade, que vão saber nos auxiliar, nos orientar nos momentos que nós mais precisamos. Bom, falado tudo isso, tem algumas coisas que é importante dizer aqui para nós, que ele diz assim, ó: tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas experiências e teremos muitas outras. Então, eventualmente, quando vocês ouvirem alguém falar assim, dentro da nossa doutrina, ou principalmente dentro da nossa doutrina, vai ser difícil de você ouvir alguém falar isso, tá? Mas no espiritualismo, que não é espiritismo, espiritismo é uma palavra inventada por Allan Kardec, é uma neologia, é uma palavra nova, não existia antes de Kardec. Espírita é uma palavra inventada por Kardec, tá? Espiritualismo é quem acredita que além do mundo material existe um mundo astral, mas o espírita é quem necessariamente acredita em tudo aquilo que nós espíritas acreditamos. Eu falei isso na aula passada. É errado falar eu sou espírita kardecista. Espírita é kardecista.
Não existe outro espírita. A pessoa pode ser espiritualista, mas espírita é kardecismo, né? Que já está errado, que não é kardecismo, é espiritismo. Espiritismo é isso aqui que a gente estuda, ok? Então, ele explica assim: dentro do espiritismo, que é esse que nós estudamos, nós acreditamos que nós tivemos muitas oportunidades existenciais. Tem um livro, eu não trouxe referência, mas não lembrei disso agora, então não trouxe referência para vocês, mas posso trazer na próxima aula, que é um livro de Emmanuel, que ele diz que nós estamos tendo oportunidades existenciais com consciência de nós mesmos, ou seja, deixamos de ser um ser primitivo e passamos a tomar consciência de que nós somos nós. Opa, eu sou eu, então tenho consciência de mim mesmo. Nós já estamos encarnando e tendo experiências de evolução há 40 mil anos. Nós já estamos tendo oportunidades de existência. Quantas oportunidades de existência eu tive? Não sei. Um espírita dificilmente vai dar essa informação para você. Um espírita dificilmente vai chegar e falar assim: não, eu já tive 3 encarnações, eu já tive 100 encarnações e eu só tenho mais 3 para ter. Ah, essa é a minha última aqui. Ah, isso, gente, não existe. Isso pode existir dentro do espiritualismo, mas dentro da nossa doutrina espírita, somos pequeninos, estamos na pré-infância da evolução espiritual, da evolução moral do nosso espírito, estamos engatinhando, então não tem essa de que é uma das minhas últimas existências. Nós temos muitas existências para vir para cá, tá? Até porque a maioria de nós já estamos na metade, ou já fomos um tanto da nossa existência, e ainda não começamos e nem conseguimos mudar nada do que a gente veio aqui para fazer, para mudar. Então, quer dizer, tem muita coisa para ser feita, tá? A segunda coisa que vocês vão encontrar, falando muito sobre espiritualismo, sobre outras coisas, é: na próxima vida eu quero voltar como sendo tal coisa. Quero ser uma formiga, quero ser uma borboleta, quero ser um urso, né? Quero ser não sei o que na próxima vida. Você vai voltar, no máximo, no sexo oposto. É o máximo que vai acontecer contigo. Você não vai nascer alguma coisa muito diferente. É ser humano. Nosso espírito é um espírito humano, um espírito que terá suas oportunidades como humano, né? Na próxima existência você vai voltar como? Como humano, tá? Vai ter uma condição diferente, vai ter uma condição social diferente, vai ter uma condição de país onde você vai existir diferente. Talvez você não nasça dentro de um país, dentro de uma sociedade que seja espírita, talvez você tenha uma outra oportunidade de conhecer outras coisas, mas o fato é que ser humano, ok? Nós não voltamos numa próxima existência como bicho. Beleza? Bom, vamos começar a falar sobre um tema, só para dar o gostinho da gente começar a falar sobre esse tema. E bicho volta como bicho? Bicho volta como bicho, exatamente. Cada um tem a sua evolução, o seu aprimoramento na sua condição de evolução. Um outro tipo de evolução que ele venha a ter uma mudança, digamos, o animal mudança para racional. Animal irracional, mudança para racional. Aí a gente entra naquela questão da ciência. Isso, a gente pode trazer isso numa próxima aula, tá? Vai ter um momento que a gente vai falar disso. Agora, gente, a gente tem que sempre se atentar para o seguinte: o que me chama muito a atenção na doutrina espírita é que não tem achismos. Nós espíritas, não temos o direito de achar as coisas. Tem muito espírita achando muita coisa e se perdendo pelo meio do caminho, porque quer começar a abstrair, quer começar a comparar com Kardec. Não, porque Kardec saía da situação, então nós temos que sair, né? A nossa doutrina é recente, ela é muito novinha. Será que nós já tivemos capacidade de absorver tudo que a doutrina tem para trazer? Eu já consegui ler todos os livros que ainda estão em produção, que a espiritualidade continua escrevendo. Se ela continua escrevendo, não é possível que eu já tenha absorvido tudo. Se ela continua mandando um recado para nós, se ela continua trazendo informação para nós,
É porque ainda tem muita coisa para aprender dentro da nossa doutrina. Senão ela tinha parado, falou, ó, terminar de ler tudo que tem escrito aí, você está aprovado. Né? Mas não, ela continua, produção bibliográfica desses médiums aí, nós estamos falando dos médiums mais conhecidos, é muito grande, né? Não dá conta de acompanhar. Então, devagar com isso. O que eu queria trazer para vocês, no comecinho do nosso bate-papo, eu achei que essa aula a gente já ia conseguir entrar legal nesse tema, mas eu acho que é bem importante, que é como surge a nossa doutrina. O que chama a atenção, que eu falei para vocês, a nossa doutrina é o caráter científico. E dentro da nossa doutrina, nós não podemos ter interpretações. Eu li uma coisa, eu acho que é isso. Você acha que é aquilo e ele acha que é aquele outro. Não, o que está escrito? E ela foi escrita de forma clara, de forma transparente, para que a gente possa ter um entendimento daquilo que foi explicado. Se eu quero ter uma interpretação diferente, eu estou errado. Quem que foi que trouxe para nós? Até então, nós tínhamos pessoas, seres humanos, portanto, falhos tanto como nós, que faziam a interpretação dos textos bíblicos e que nós sabemos que muitas vezes influenciando a sociedade que estava à volta, porque a interpretação do texto bíblico representava poder. Então eu manipulava a sociedade que eu queria manipular, né? Nós estávamos lá, muitos de nós fizemos isso nas épocas passadas, estávamos lá. Na nossa doutrina, quando eu digo que nós estávamos lá nas outras religiões, né? Lá presente, né? De bata, de fazer as nossas coisas lá. Na nossa religião agora, nós não temos mais a nossa interpretação. Porque quem vem trazer a explicação de muitas passagens bíblicas que nós interpretamos de formas equivocadas são os próprios espíritos. Então, através de um processo científico, que nós vamos ver na nossa próxima aula, talvez já na próxima aula a gente vai conseguir ver, através de método científico, Kardec colocava as questões e esperava vir essa resposta de muitos lugares diferentes, respostas dessa mesma pergunta. Então nós tínhamos um médium em um determinado lugar que nem sabia que existia a pergunta, escrevia a resposta e mandava para Kardec, que era para mandar para aquele endereço, colocava e mandava, né? Então ele começou a fazer a compilação da nossa doutrina. Quem traz as respostas das nossas perguntas são os espíritos. Que espíritos são esses? São espíritos evoluídos, são espíritos que estão muito além, né, da nossa capacidade de entendimento ainda, né? Mas isso tudo começou de uma forma bem rústica, de uma forma bem simples. Começou com simples batidas. A nossa doutrina, a gente pode sinalizar que ela tem um início, né, em março de 1848, num vilarejo chamado Hydesville. Nesse vilarejo existia uma família Fox, e nessa família eles tinham 3 meninas que eram filhas desse casal. Esqueci o nome deles agora. Ela eu sei que é Margarete também, mas eu esqueci o nome. Eles tinham 3 filhas. A primeira filha, Margarete, também chamava Margarete. A segunda, Kate, e a Lia, que era a mais velha, que já era casada, mas as 3 eram médiums. E essas meninas, na casa delas, elas ouviam pancadas. Elas estavam lá durante os afazeres da casa e elas ouviam bater na parede, elas ouviam bater na porta, elas ouviam esse barulho e isso amedrontava elas, né? E elas achavam que essas batidas, quem estava batendo era o diabo. Então, só para vocês terem uma ideia, 1848. Você ouve bater hoje, se a gente ouvir batendo, a gente não fica para ver o que foi, né? Em 1848, ouvindo a batida. Tinha um aspecto religioso muito forte, gente. Não se mexia com essas coisas. Não se tratava de espiritual. Espiritual era uma coisa proibida, né? Mas sempre tem que ter um espírito à frente da sua época
né? Sempre tem que ter um espírito revolucionário, um espírito que, né, a gente fica imaginando quem será esse espírito. O espírito, na verdade, era a Kate. A Kate, ela tinha 11 anos na época. Isso, ela tinha 11 anos na época. E como uma criança que não tinha juízo, né, ela resolve desafiar o espírito que estava se comunicando. Ela ouvia bater nos lugares. Se vocês ouviram um barulho aí, né? Ela ouvia bater nos lugares e ela, inconformada com aquilo, ela queria se comunicar. Ela diz o seguinte: Senhor Pé Rachado, que ela achava que era, né? Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço, batendo palmas. Imediatamente ouviram pancadas em número igual das palmas. Eu saía correndo muito. A senhora Margarete, animada, disse por sua vez: agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3 e 4. Ela fez batendo palma. 1, 2, 3 e 4, né? E na sequência ela ouviu as pancadas fazendo exatamente aquilo que ela estava fazendo. Se eu não tinha corrido ainda, agora eu corri muito. E daí ela pergunta assim: é um espírito? Perguntou em seguida. Se for, dê 2 batidas. 2 batidas confirmaram, era um espírito, né? Se for um espírito assassinado, dê 2 batidas. Se foi assassinado nessa casa, 2 pancadas se fizeram ouvir. Chamaram os vizinhos, trouxeram todos os vizinhos e repetiram uma série de perguntas, uma série de coisas que foram acontecendo em decorrência dessa primeira comunicação que estabeleceram com esse espírito. Gente, a gente vai falar disso. Nessas comunicações iniciais, os espíritos estiveram sempre aí. Eles não surgiram a partir de 1848. Eles já estavam aí. Eles só não se faziam presentes. Tem um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro é fantástico. E eles explicam a vinda de espíritos que iam formar a escola de Sagres para formar navegantes que um dia viriam para descobrir o Brasil. Então, o processo de planejamento e execução da espiritualidade é longo, é uma coisa lenta, vagarosa, porque eles precisam contar com uma ferramenta que tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Era para o cara estudar para virar, fazer isso, e o cara resolve ir para outro canto, né? Então, o processo todo da espiritualidade é lento, e eles precisam iniciar isso aqui. Então, você imagina todo o trabalho que a espiritualidade tem para iniciar esses movimentos de batida, que chama atenção, que vira espetáculo, que chama todos os vizinhos, para comprovar aquilo que está sendo falado, para comprovar aquilo que está sendo vivido, e aquilo vai começar a ter reflexos, aquilo vai começar a chamar a atenção. Os curiosos, imagina já a sala da família Fox, abarrotada muito mais do que a nossa aqui, né? E o povo esperando as batidas na parede, e elas continuavam, né? Até que uma pessoa chamada Isaac Post tem a ideia de dizer o seguinte: nós vamos começar a falar as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, e na hora que for a letra que você quer para escrever uma palavra, você bate, e a gente para. E assim eles começaram. A, B, C, e bateu. E aí começou a formar as palavras. E aí eles formaram a primeira frase. E a primeira frase diz assim: caros amigos. Viram que eu acertei, era o C mesmo, bateu. Caros amigos, devei proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá, e os bons espíritos velarão por vós. Essa foi a mensagem. Então, estabelece-se a partir daí uma primeira comunicação, uma primeira transmissão de uma mensagem,
através de um jeito, de uma forma muito rudimentar, né? Com isso, a partir disso, a família Fox foi vítima de intolerância, né? Vítima de muitas coisas. O aspecto religioso na época era muito ortodoxo, era muito difícil, né, de se lidar. Elas se submeteram a demonstrações públicas para poder comprovar que aquilo era efetivamente uma verdade, né, na própria casa. Não convidaram o espírito para ir em algum lugar, não. As pessoas vieram à casa, né, para prosseguir naquele processo. Foram feitos exames rigorosos, com comissões que avaliaram para ver se aquilo estava efetivamente acontecendo, até que declararam como verdade. E a partir disso, nós temos um tumulto muito grande, né? E a gente começa a ter esse movimento acontecendo muito forte nos Estados Unidos e impactando em outros lugares do mundo, onde nós vamos encontrar, né, a sequência disso em Paris, despertando uma repercussão muito grande na Europa, despertando as pessoas para esse fenômeno, chamando a atenção e virando quase que um modismo. Era moda fazer brincadeira com os espíritos. Vocês já ouviram falar de brincadeira de copo? Já ouviram falar de brincadeira de copo? Já ouviu falar de brincadeira de copo? Não. Brincadeira de copo. Eles estabeleceram, dentro das técnicas que eles estabeleceram para poder se comunicar, eles usavam um cesto de vime. Tinha um cesto de vime e eles enfiavam uma caneta no meio do cesto de vime, que a caneta ficava para baixo. E aí várias pessoas seguravam nessa cesta de vime ao mesmo tempo e apoiavam a caneta em cima de um papel, e a cesta de vime se mexia e ia escrevendo as palavras que eles precisavam escrever. Então, de uma maneira muito rudimentar. Aquela questão da mesa que gira, que você coloca, você tem uma mesa, eles chamavam de mesas girantes. Então você tem uma mesa e você tem uma ponta aqui, e aqui você coloca A, B, C, D, E, e você tem várias pessoas apoiando embaixo dessa mesa, e a mesa vai girando, uma pessoa aqui do lado vai vendo as palavras, as letras que vai parando, ela gira e para, gira e para, gira e para, e vai parando nas letras para poder formar a palavra que as pessoas queriam para poder transmitir o recado que elas precisavam. Então, de maneira ainda muito rudimentar, isso vira uma febre na Europa, né? Isso vira uma grande febre na Europa. Vamos só ver nosso horário aqui, está finalizando, o recado já está descendo. E aí, em 1853, isso está extremamente forte dentro da Europa, mais especificamente na França. A imprensa francesa trazendo isso à tona, colocando gasolina, né, tacando fogo nesse negócio. Então era o tema, era um assunto que se tornava muito grave, que todo mundo prestava muita atenção. E aí vem o Santo Ofício, em 4 de agosto de 1856, e condena os fenômenos em voga, dizendo serem consequências de hipnotismo e magnetismo, e taxava de herege todas as pessoas que intermediavam esses movimentos. Ou seja, quando você vira e fala para as pessoas assim: gente, isso aqui é proibido, tem propaganda melhor? Todo mundo quer saber o que é proibido, todo mundo quer saber o que é aquele negócio que não pode mexer, por que é assim, né? A imprensa jogando essas notícias, e aí eles trazem essa situação dizendo que eram consequências de hipnotismo e de magnetismo. Isso, gente, chama a atenção da sociedade como um todo. E a explicação do nosso curso diz assim, que a partir disso cumpre-se a primeira fase que era necessária ser cumprida. Nós chamamos a atenção das pessoas para o fato de existir uma vida pós-vida. Ele diz assim: esses movimentos todos serviram para o despertamento progressivo dos homens para as realidades vivas da vida póstuma. Então, nós chamamos a atenção de vocês. Agora nós vamos começar a nos relacionar com vocês. E mais especificamente, um cientista chamado Hippolyte Lyon
que usou o codinome de Allan Kardec, né? Que era o cientista francês e que estudava inclusive magnetismo. E aí chama a atenção dele. Ele tem vários amigos que participam dessas reuniões, e esses amigos insistem para que ele vá nessas reuniões, e ele questiona, fala assim: mas não existe inteligência por trás de uma mesa, não existe inteligência por trás de um cesto, não existe inteligência por trás de um copo. Como que esse copo pode estar respondendo perguntas? Tem que ter uma inteligência por trás disso. E a partir daí, nós vamos, numa próxima aula, né, na próxima segunda-feira, entender a participação de Kardec, né, a chegada de Kardec nesses fenômenos, o estudo que ele faz sobre tudo isso, para começar a determinar que inteligência que era essa. Se era magnetismo, se era só uma energia, se era só alguma coisa ligada ao magnetismo ou ao hipnotismo, ou se efetivamente existia uma inteligência por trás desses movimentos e dessas reuniões que respondiam perguntas. Ok? Bem importante a gente dizer o seguinte, só para finalizar o nosso bate-papo de hoje. Sempre que nós falamos dessas brincadeiras, já alertando, né, para que ninguém saia daqui e fale assim: nossa, vamos fazer brincadeira do copo, né? Sempre que nós falamos disso, nós precisamos alertar que isso fez parte de um processo inicial da nossa doutrina, de uma primeira fase, que foi necessária esse fabuloso para chamar a atenção das pessoas, mas que espíritos elevados, espíritos que estejam numa condição de evolução, eles não vão se submeter a fazer essas coisas. Não será um espírito de luz que estará ali respondendo, né? Você estará lidando, se estiver lidando com alguma influência, será com um espírito zombeteiro, né? Hoje a gente tem bastante informação, não precisa ir atrás de fazer esses tipos de reuniões, de brincadeiras, porque isso não é bom, tá? Não é bom para quem faz, né? Porque pode ter a questão da influência desses espíritos zombeteiros. Ok?